Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Espero que vocês estejam bem. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Então pessoal, hoje a gente inicia o estudo à geometria, tá bem? E nada melhor do que quando a gente iniciar um assunto assim muito legal de se estudar, é a gente primeiro, porque eu não conheço vocês, e aí a gente vai fazer um pouquinho de uma viagem, né? Voltar no tempo e pegar alguns conceitos básicos para que a gente possa ir avançando de forma gradativa, né? Então, pessoal, o estudo da geometria é muito interessante. Inicialmente, até pela sua história, com base na sua história matemática, tá? Porque ela surge lá atrás, no passado, mais precisamente no Egito. Grandes estudos mostram isso. Através de. Primeiro, o interessante é falar uma definição, né? Do nome geometria. Geometria, geo. Vamos ver a etimologia da palavra, como seria. Que significa terra. E metria, que significa medida. Né? Então, geometria, medida da terra. Sim, professor, mas de que se depreende isso? A geometria, gente, é a área da matemática que estuda as formas dos objetos, analisa suas dimensões e suas posições, tá certo? Então, teoricamente, você tem que entender que geometria significa medida da Terra. Isso acontece lá atrás, tá? Em muito tempo atrás, que quem desencadeia esse estudo, Aristóteles e Heródoto, tá? Cada um com uma teoria, evidentemente. Heródoto dizia que o estudo da geometria ele era suficiente e muito importante, porque de vez em quando existiam grandes avalanches e por conta do rio Nilo, né? E aí devastava a terra. Então era necessário ele fazer o homem ter a ciência e o conhecimento do estudo da geometria para fazer as reconstruções do templo. Já Aristóteles não. Aristóteles tinha uma visão muito mais crítica e dizia que a geometria ter sido desenvolvida e elaborada pelo homem para suprir as necessidades de, como é que eu posso dizer, os luxos das pessoas que ali governavam aquela região, que no caso era o faraó. Há demonstrações de estudos que a geometria foi muito bem plantada pelos egípcios, inclusive essa segunda imagem aí que tem dois rapazes com a corda, né? E lá atrás as pirâmides, a gente vê que as pirâmides são formas de figuras geométricas que mais na frente a gente vai ver. Se for no âmbito da geometria plana, se for no âmbito da geometria plana, a gente vai ver que existe um formato de um triângulo. E se for no âmbito da geometria espacial, né, a geometria espacial, a gente vai ver no espaço, onde aparecem figuras tridimensionais, que ali temos uma pirâmide. Né? Note que aqui, ó, aqui a gente tem os rapazes fazendo o formato de um triângulo e tirando as medidas sendo coordenadas por uma pessoa. Então, o estudo da geometria ele está relacionado a medir terra, medida da terra. Não medida da terra do globo terra como um todo, mas sim suportes para medidas. Hoje, a geometria está totalmente introduzida em nosso cotidiano, ao ponto de que, para fazer construção de casa, o pedreiro, né, o nome mais técnico, o mestre de obras, ele
incisivamente usa critérios e métodos geométricos, muitas vezes sem nem ter estudado a geometria. Muitas vezes a pessoa, por questão de dificuldades na época, né, pessoas simples, elas não têm nem a quinta série, mas ela faz procedimentos, ela cria métodos e acaba se envolvendo com a geometria sem perceber. Né? Note que quando a gente vai fazer uma pintura, note quando a gente vai colocar uma pedra de cerâmicas, revestimento de cerâmica em uma casa, a gente tira medidas do espaço inicialmente. E muitas vezes o piso de nossa casa ele tem uma representação ou de um quadrado ou de um retângulo. Não é? Evidentemente que algumas figuras são acidentadas e a gente vai ver aqui que existem figuras regulares e existem figuras acidentadas. Mas o que eu queria que você visse comigo aqui mais precisamente agora é essa introdução aqui. Tá? Tudo surge através do ponto e do segmento de reta e, consequentemente, uma reta. Eu queria separar isso aqui bem rapidamente e por isso que eu trouxe essas imagens aqui. Tá? Eu vou até colocar ela aqui, tá? Para a gente ficar melhor. Vê só. No estudo da geometria, é importante a gente entender que dois pontos ele forma uma reta. Dois pontos consecutivos, um após outro, um próximo ao outro, ele forma uma reta. Tá? Existe uma diferença na nomenclatura que reta, a gente vai ter essa representação aqui, ó. Essas duas setinhas, um exemplo, estão indicando que essa reta se propaga ao infinito na esquerda e ao infinito da direita. E há uma diferença quando a gente tem esse símbolo aqui. Tá? Isso aqui se chama segmento de reta. Então é muito importante você entender isso, porque lá na frente a gente vai começar a dizer assim, ó, o segmento AB e o segmento BC. Eu não sei se você já viu isso dentro do estudo aí, né, em anos passados. Eu acredito que sim. O mais importante agora é você entender isso. Onde há dois pontos, há uma criação de uma reta. Necessariamente, a formação de uma reta é formada por, no mínimo, dois pontos. Aqui, a gente tem vários pontos consecutivos. E que esses vários pontos consecutivos, eles formam uma linha coplanar, certo? Então, aqui embaixo a gente já tem uma união de pontos que eles se coligando e sendo de uma coligação fechada, ele já começa a formar um tipo de imagem, um tipo de que a gente chama polígono, tá? Então, veja bem, a formação de vários pontos, onde esses pontos interligados se fecham através de propagação de linhas, né, seja ela colineares ou não, que a gente vai ver lá na frente o que é isso, elas dão formação a uma figura geométrica. Vem para cá. Vem para cá. Esses vários pontos, como eu estava falando a você agora há pouco, que ao fazer as ligações, como está aqui essa figura, e se fecharem, que ele está fechado, eles formam, como eu acabei de dizer, o polígono. Mas, professor, por que fechado? Porque eu posso ter assim, ó, uma ligação entre pontos e deixá-lo aberto, ó, assim, ó. Opa. Ó. Só para que você entenda. Ó. Isso existe, interligações entre pontos, há uma propagação de segmentos, mas que ele não se fechou. E temos aqui um desenvolvimento aberto. É diferente desse aqui. Né? E quando eles se formam fechados, e aí, obviamente, as linhas interligam os pontos, não é? A retas, os segmentos de reta, é o que a gente tem chamado de polígono. Esses polígonos são necessariamente, e a gente vai ver aqui, figuras geométricas planas. Por que plana? Porque eles estão no plano, eles só têm dois tipos
de medidas. Ele só tem comprimento e altura, na maioria das vezes, ou lados, melhor dizendo, né? Então, veja, pelo fato dele ser plano, é como se ele estivesse deitado sobre uma mesa. Vamos dizer que isso aqui era uma mesa, esse quadro branco, com um pano de mesa, né, um forro de mesa branco. E aí a gente pegasse uma folha de ofício, cortasse com a tesoura esses dois formatos dessas figuras aqui, que são o quadrado e o triângulo. Note, eles são polígonos, porém eles têm lado. O primeiro polígono que se forma dentro dessa ligação desses pontos fechados, passado e traçado e tracejado as retas, as linhas, o primeiro polígono é o de 3 lados. Não existe polígono de 2 lados ou de 1. Você já viu alguma figura de 2 lados? Eu acredito que não, né? Porque não existe. Então, a primeira figura de 3 lados é por isso que é chamado tri. Tri. Já escutou tricampeão? Não é 3 vezes campeão? Então, aqui é triângulo. Triângulo. Certo? Eu estou separando só para você entender. Tri, que quer dizer 3, e ângulo formado por 3 ângulos. 3 ângulos de 60 graus formam essa figura chamada triângulo, que é um polígono. Então, note já aí que as figuras formadas por 4 lados não são necessariamente um quadrado, e sim quadriláteros. Acho que a gente já viu isso, né? Vamos só recapitular. Quadriláteros, certo? As figuras formadas por 5 lados, elas são penta. Penta e a terminação gono, ágono. Pente, que quer dizer 5, ágono, tá? Então, a figura de 5 lados, penta, você se lembra, e a terminação gono, né? Tentágono. E se você já escutou falar em algum time que foi hexacampeão, se não me engano foi o Flamengo, né? Hexágono, né? E assim vai. E 7, hepta, heptágono, tá? Ok, gente? E assim sucessivamente, né? A gente depois vai ter uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês de vários polígonos de vários lados. O mais importante que eu quero que você frise nesse ponto aqui da aula, para a gente adiantar, é que polígonos regulares ele tem lados iguais e ângulos iguais. Então, o quadrado aqui, essa figura é um quadrado, não porque eu estou vendo que ela está bem desenhadinha, mas porque ele está me dando a medida de cada lado. E ele está dizendo que cada lado é 4 centímetros. E o quadrado é uma figura de 4 lados iguais. Se ele tem 4 lados iguais, ele também vai ter 4 ângulos iguais. Esse símbolo aqui desse ângulo, eu não sei se você está lembrado, é o ângulo reto. Então, cada ângulo do quadrado, desse quadrilátero, ele possui 90 graus. Aqui a gente tem um triângulo, cada lado com 4,5 centímetros. Ele é um triângulo regular, é um polígono regular, tá bom? Que mais na frente a gente vai ver as classificações do triângulo. Não vamos nos ater agora só a isso, tá bom? Vem para cá. Convexo, uma figura, um polígono convexo e uma figura, um polígono côncavo, tá? Essa parte aqui é um pouco interessante. Note que eu trouxe para vocês aqui, rapidinho, duas figuras de duas piscinas, tá? Uma irregular, acidentada, e a outra toda fechada, né? Sem muitos incidentes. Eis aí a grande diferença entre côncavo e convexo. A figura, o polígono delineado, ele não vai ter recortes. Esse é o melhor entendimento para você não ficar viajando. Entenda?
a gente tem aqui uma figura de quantos lados? 5 lados. Então, um polígono de 5 lados, ele é chamado de quê? Que a gente viu agora há pouco? Um pentágono, né? Ele é um pentágono. Ele é um pentágono, né? Note que ele apresenta 2 pontos dentro desse polígono e ele está nos demonstrando que o polígono, que os pontos, eles não passam por nenhum acidente, ou seja, eles não atingem para se interligar, eles não passam por fora da figura. Note que essa figura côncavo, né, que parece mais uma bandeirinha de São João, né, divertida aí, nos ilustra bem isso, a gente não tem todos os pontos interligados de forma regular. Houve aqui esse ponto C que criou essa irregularidade, né? E note que aqui a gente dá até para formar outra figura, como fosse um balão, né? Mas não é essa a intenção da gente. O que eu quero mostrar a vocês é que todas as vezes que aparecer essas figuras, outra aqui também assim, ó, que é o formato dessa piscina praticamente, não é? É um pouco difícil desenhar aqui, mas, ó. Note que, basicamente, a gente já viu piscinas assim, né? Que aqui é a área de criança e aqui é uma área mais funda para adulto, né? Então, note que se esse ponto fosse se interligar com esse, ele não estaria atravessando a própria figura. Note aqui que MN, ele passa por fora, né? Ou se eu dissesse que tivesse um ponto aqui e um ponto aqui não, aqui e um ponto aqui, ó. E eu quisesse interligar esse ponto, note que ele vai passar por fora da figura. Eis aí uma figura côncava. É porque ela tem um incidente aqui, certo? Então, quando a figura é convexa, ela não apresenta incidentes. A gente consegue dizer algumas vezes quando chega em um terreno, diz assim, esse terreno é acidentado. E algumas vezes quando alguém fala isso é porque o terreno ele não é todo regular, ele não está todo convexo, fechado, né? Ao lado a gente tem uma figura e eu falo aqui no tema de apresentar alguns elementos dentro do polígono, vértice que vão ser sempre todos esses pontos. O vértice vai ser todos esses pontos. O lado, cada lado da figura, a diagonal, uma interligação entre pontos, né? O ângulo I, que é chamado ângulo interno, essa figura aqui, ó, ângulo I, AI significa ângulo interno, e AE, ângulo externo, tá, gente? Ângulo externo. O ângulo externo vai ser isso aqui, ó. Se aqui é interno, aqui vai ser externo. Então, neste caso aqui, mais na frente a gente vai ver, se a soma do interno mais o externo, os ângulos internos e externos, somam 180, eu posso dizer que eles são suplementares. Um dos dois vai ser suplementares ou eles. Se a soma deles somam 90, né, vão ser complementares, tá? Isso mais na frente, não se preocupe, que a gente vai ver. O mais importante é você entender que esses pontinhos são vértices, os lados são essas medidas, né? E essas formações aqui de abertura dentro ou fora da figura são chamados de ângulos, ângulos internos e externos. Mais na frente a gente vai ver definições. O importante é a gente entender essa introdução. Vamos para cá. Deixa eu descer aqui porque fica uma tela limpa, né? Diagonais. Vamos lá. Cheguei aqui e tenho um polígono. Polígono tudo regular, né? Bem direitinho, bem desenhado.
e esse polígono de 5 lados. Esse polígono de 5 lados a gente já sabe que é o pentágono, né? Estou reforçando bem para que você não esqueça. É o pentágono, tá? E eu queria saber quantas diagonais ele tem. Quantas diagonais ele tem, né? A gente já vê aqui algumas, né? E para descobrir a quantidade de diagonais desse polígono, eu utilizo uma fórmula. E a fórmula é dada por essa aqui, ó. D, que é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Onde n é o número de lados e d será o número de diagonais. Quantos lados essa figura tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? 5 lados? Então vamos para cá, para a fórmula. Vamos resolver? D é igual a quantos lados? 5 vezes 5 menos 3, né, que é a fórmula. Tudo isso dividido por 2. Concorda comigo? Tudo isso dividido por 2. Vamos para cá. Igual D 5 vezes 5 menos 3, 2. Dividido por 2. Ok? 5 vezes 2 dá quanto? 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, o meu polígono ele vai ter 5 diagonais. Não é isso? Vamos para cá. Aqui a gente tem um triângulo, uma figura de 3 lados, não é isso? Vamos, por que deu 0, professor? O diagonal nem sempre vai ser igual à quantidade de lados. Nem sempre. Não é verdade? Por quê? Vamos para a fórmula. D é igual a N, que é N. 1, 2, 3, a quantidade de lados, né? 3 vezes 3 menos 3. Isso é a fórmula, dividido por 2. Ó, D é igual a 3. Horrível aqui, né? Deixa eu melhorar para a gente. 3 vezes 3 menos 3, 0. Dividido por 2. Quanto é 3 vezes 0? 0. Nessa operação não existe, então dará 0. Então não há diagonais para o triângulo. Não há, porque os pontos já estão se interligando. Como é que eu vou fazer uma diagonal? Só se eu tivesse um outro ponto, e aí já não seria mais, não teria mais essa ideia que a gente está tentando passar aqui. Note que já essa figura de 4 lados, esse quadrilátero, que ele não é regular, por isso que não pode ser chamado de quadrado, é uma figura de 4 lados, mas não é um quadrado, tá? Note que tem lados maiores do que outros. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 lados, né? Mas 2 diagonais. Ó, note que os pontos se interligam 2 vezes. Então vamos para a fórmula. D é igual a quantidade de lados 4 vezes 4 menos 3. Não é isso? Tudo isso dividido por 2. Quanto é 4 menos 3? Porque está dentro do parênteses, né? A gente viu lá em expressão numérica que tem que priorizar as operações dentro do parênteses. 4 vezes 4 menos 3, 1. Dividido por 2. Quanto é 4 vezes 1? 4. Dividido por 2, dá quanto? 2. Ok? Então, note que o diagonal dessa figura é igual a 2. Então, veja, eu espero que tenha ficado claro, tá? Essa primeira parte dessa aula de introdução à geometria, no sentido de identificarmos os elementos da figura, ponto, vértice, né? Os pontos que interligam são chamados de vértices, os ângulos internos e externos e os lados, né? Vimos também os diferentes tipos de polígonos, cada lado, cada quantidade de lados tem um nome,
com 3 lados triângulo, com 4 lados quadriláteros, com 5 pentágono, com 6 hexágono, com 7 heptágono, né? E assim sucessivamente. E também vimos como calcular a quantidade de diagonais de um polígono, tá, gente? Na próxima aula, a gente já vai dar a introdução mais forte. Já vai ver ângulos, já vai ver classificação dos triângulos, já vai ver classificação dos ângulos. E aí, depois, para a gente adentrar nos cálculos, porque o referencial do descritor de vocês, ele pede para que a gente veja o estudo da geometria entre paralelas, retas paralelas e uma transversal. Essa transversal, ela forma ângulos. E o que é isso que o senhor está dizendo? Calma, a gente vai ver as ilustrações na tela e vai começar a entender. Porque é importante primeiro a gente caminhar dessa forma para lá na frente a gente entender o que realmente a gente quer introduzir a vocês. Para que todo mundo consiga acompanhar de uma forma síncrona, né? De uma forma que todos nós caminhemos juntos, tá bom, gente? Reprisa a aula, volta, para, não entendeu, dá um voltar, recapitula, assiste quantas vezes você quiser e necessitar. Resolva a ficha de questão, na próxima aula talvez já inicie a aula resolvendo ela e já entre no assunto novamente de número 2, dentro desse tema de geometria. Agora estamos estudando as figuras e como calcular e encontrar medidas, ângulos e etc. Isso vai ser muito importante para a gente e é fundamental esse tema para vocês, tá bom? Grande beijo, forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, né? Porque mediante tantas informações assim, mas abstraiam, tá certo? Deus está conosco e estamos aqui e isso tudo vai passar, tá bom? Deus abençoe a todos e um bom dia.